Vamos lá, oitavo ano, então, com o exercício da unidade 4, né? E também a gente vai finalizar com as duas últimas páginas do livro, que é a revisão de tudo que a gente viu até hoje, tá? Então, nós vamos fazer hoje da página 185 a 188, tá? Antes de mais nada, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês na página 186. Nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Sufixo "all", tá? Então, lá embaixo, na página 186, tem um resuminho do sufixo "all". Então, o que seria? Quando a gente acrescenta esse sufixo a algumas palavras, tá? Então, olha só. Quando a gente acrescenta esse sufixo a alguns substantivos, presta atenção que a gente não pode fazer isso em todos, tá? Alguns substantivos, esse substantivo passa a ser um adjetivo, tá? Então, por exemplo, nature é o substantivo, natureza. Natural, natural, virou o quê? Um adjetivo, tá? Então, tem alguns substantivos que a gente pode acrescentar o sufixo "all" para mudar de substantivo para adjetivo, tá? E também podemos fazer isso com alguns verbos. Quando a gente acrescenta o sufixo "all" a alguns verbos, ele deixa de ser verbo e passa a ser substantivo, ok? Então, por exemplo, o verbo arrive significa chegar. Quando eu ponho arrival, chegada, então chegar é verbo, chegada é substantivo, tá? Então, o que vocês vão ter que entender quando vocês forem fazer o exercício relacionado a isso? Vocês vão ter lá duas opções de resposta, tá? Por exemplo, nature e natural, tá? Pelo sentido da frase, o que ele está querendo naquele momento? Um substantivo ou um adjetivo? Se for substantivo, vai usar o nature. Se for um adjetivo, vai usar o natural. A mesma coisa aqui. Se você tiver, por exemplo, o arrive e o arrival, você tem que saber o que a frase está pedindo naquele momento. Se ela está pedindo um verbo ou se ela está pedindo um substantivo, tá? Por quê? O verbo, ele tem um significado e o substantivo, ele vai ter outro, tá? Então, é isso que vocês vão ter que entender em relação ao sentido da frase. O que ele está querendo naquele momento, tá bom? Então, isso é para vocês entenderem que quando a gente acrescenta o sufixo a alguns substantivos, ele vai mudar de nomenclatura. A mesma coisa quando a gente acrescenta alguns verbos, ele vai mudar de nomenclatura, tá? Então, vamos lá agora a explicação da matéria, do exercício. Na página 185, número 1, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar as perguntas com palavras corretas. Então, tem hora que pode ser uma question word, né? How many, how much, where. Aí você tem que ver. Tem hora que pode ser um auxiliar. Esse auxiliar pode ser o verbo to be, pode ser o do, pode ser o does. Tem hora que pode ser um pronome indefinido, né? O some, o any. Pode ser também uma preposição. Pode ser um pronome relativo, which, when, who. Então, você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção em todo o contexto, ou seja, na frase inteira, para poder entender qual a pergunta que está querendo fazer e o que está faltando para terminar de completar aquela pergunta, tá? É muito importante que vocês façam esse exercício com atenção, porque vocês vão precisar desse exercício 1 para fazer o número 3, tá bom? O número 2, vocês vão circular a palavra correta. Então, é exatamente isso que eu expliquei, tá? Vocês não têm aí, né, duas opções de resposta em negrito, você vai escolher a certa. Então, você tem que prestar atenção naquele momento. Se eu preciso de um substantivo, se aquilo é um adjetivo, o verbo, um substantivo. Então, você tem que prestar atenção naquilo que vai fazer sentido na frase naquele momento, tá? O que está precisando naquele momento, tá bom? O número 1 do homework, vocês vão responder as perguntas do número 1 aí em cima, tá? Então, por exemplo, a letra A, ele quer saber quantos ossos os adultos têm no corpo. Aí você vai responder aqui. Coisas que vocês não souberem, vocês vão ter que pesquisar.
tá? Então, vocês vão ter a número 1 é responder as perguntas do número 1 também, tá? E aí, ela acaba na página 186, tá, gente? Então, vocês vão começar a responder aqui e elas vão até aqui, tá? Então, a ordem das perguntas vai ser a mesma ordem das respostas, tá? Por último, aí você tem um desafio. Então, você vai ler esse texto e vai marcar a resposta certa, tá legal? E pra gente terminar, a gente tem o Looking Back, que é uma revisão de tudo que foi visto nessa apostila. Então, olha só, número 1, o que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar as frases da coluna A com a B e com a C. Ou seja, o que está na coluna A é o começo da frase. O que está na coluna B é o meio e o que está na coluna C é o fim da frase. Então, você tem que ir relacionando e tem que fazer sentido, tá? Então, ou seja, a letra A tá, I didn't go. Eu não fui. Aí, qual é o meio para essa frase aí? E qual é o final para ela? Tá bom? E aí você vai colocando as letras para relacionar, tá legal? A número 2, vocês vão escolher a resposta certa, vai marcar a resposta certa. A número 3, vocês vão relacionar também a coluna A com a coluna B, ok? Começo da frase com o final. Só que tem uma letra aí que não vai entrar, porque vocês podem ver que na coluna A vocês têm 6 letras. E na B você só tem 5 quadrinhos. É sinal que uma aí não vai entrar, tá bom? Aí vocês vão ter que descobrir qual que é, tá? A número 4. A número 4, vocês também vão relacionar a A com a B. Como que vai ser isso? Então, a coluna A é o começo ou da palavra ou da expressão. E a coluna B é o final dela, tá? Então, por exemplo, a letra A, shop. Shop o quê? Qual dessas palavras aqui eu vou usar junto com shop? Aí você vai procurar o que é, né? Põe lá a letra A e do lado onde está a coluna C, você vai escrever essas palavras que vocês relacionaram, tá bom? Tem algumas que elas vão ficar juntas e tem algumas, né, que são separadas, ok? Então preste atenção aí, tá legal? Ah, e só tomem cuidado aí, que se vocês repararem aí na coluna B, tem duas vezes, isso aqui, ó. Tem 2 vezes isso, ó. Show. Tá? Então, por quê? Nessas duas aí, podem ser 2 opções de resposta. Então, você vai ter que ver, ok? A número 5. Vocês vão completar as frases com essas palavras do quadro. Então, presta atenção o que vai fazer sentido aí, tá bom? E para terminar, na página 188, o número 6, 7, eu quero que vocês me mostrem, que quem mostrar eu vou estar dando pontinho nessa atividade aí, tá? O que vocês vão fazer? Na número 6, é dizendo o seguinte: você quer fazer um churrasco e decidiu convidar alguns amigos. Escreva um convite com uma mensagem e uma rede social. Lembre de incluir lugar, o dia e a hora, tá? Então, vai fazer um convite, você vai convidar os seus amigos para esse churrasco, mas não pode esquecer de colocar onde vai ser, quando e, né, a hora que vai ser, tá legal? Número 7. O seu amigo te convidou para ir ao cinema nesse sábado à tarde, mas para você é impossível ir porque você tem algo a fazer. Então, você vai escrever uma mensagem para esse seu amigo, dizendo que você não pode ir e por quê, tá? Então, aí é uma mensagem também para o seu amigo explicando, falando que você não pode ir, por quê? Que você tem que fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Se desculpando também por não poder ir, ok? Então, esses 2 aí eu quero ver as atividades de vocês. Eu vou estar anotando quem está fazendo, tá? E essa atividade vai valer um pontinho extra aí, combinado? Então, meus amores, façam esses exercícios. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar, ok? Bye, bye!